Oi pessoal, tá começando o primeiro vídeo aqui no canal da saga que vai ser a nossa mudança para Irlanda, para Dublin. Hoje é dia 7 de dezembro de 2025, agora é 5h50 da tarde, o nosso voo ele sai 7h05 mais ou menos, o embarque começa umas 6h40. Agora a gente está no aeroporto de Foz do Iguaçu, Paraná, que é onde a gente mora. E a gente daqui vai para São Paulo. De São Paulo a gente vai para pegar um voo só amanhã, no dia 8, para Roma. E de Roma a gente vai para Dublin. Então a gente vai documentar um pouquinho do nosso trajeto até chegar em Dublin. Agora a gente tá em Guarulhos, 2h11 da tarde do dia 8 de dezembro. O nosso voo sai daqui de Guarulhos para Madrid, 4h30 da tarde, mais ou menos. A gente chegou um pouco mais cedo, porque o check-in do hotel era meio-dia. Aí a gente veio, a gente tá aqui na sala VIP agora pra descansar um pouco. E também, essa noite foi muito tensa pra dormir, porque o hotel que a gente pegou é um hotel bem bonzinho até, tinha café da manhã, tudo. Só que o problema foi a claridade no quarto. O quarto estava muito claro, eu acordei, a gente foi dormir. Detalhe que a gente pediu um iFood, não chegou, a gente ficou esperando até 1h da manhã e o iFood não chegou. A gente teve que cancelar, dormiu com fome. A gente chegou ontem no hotel, era 10 e pouco da noite. Aí até pediu o iFood e tudo. Eu sei que deu 1h da manhã e não chegou. Aí fomos dormir com fome. E aí eu acordei, fui dormir 1h e pouco da manhã, acordei 5h da manhã com sol na minha cara. E aí não consegui mais dormir. Aí eu acordei o André pra ele arrumar a cortina, tentar dar um jeito lá pra gente conseguir dormir. Aí eu dormi até 8h, que foi a hora que o alarme despertou. A gente foi tomar café, enfim, pra se arrumar com mais calma, tomar um banho, lavei o cabelo, meu cabelo tava imundo de suor, porque correria pra lá e pra cá. Aí conseguimos arrumar tudo com calma. Detalhe, pessoal, vou contar pra vocês a experiência que a gente teve com a companhia Iberia na hora do check-in. Como nós estamos indo pra Irlanda e não temos previsão de volta, normalmente falam que a companhia Iberia solicita a passagem de retorno pro Brasil, né? Mas nós não temos, porque a gente não sabe quanto tempo que a gente vai ficar, enfim. E eu até tinha ligado na companhia para entender como que funcionava. Eles me explicaram que era por conta da imigração, porque muita gente fica ilegal, principalmente o nosso voo passa por Madrid, e muita gente acaba ficando ilegal lá no país, né? Eu expliquei, dei as documentações, que estava tudo certinho e tudo mais. Eles pediram só, como nosso voo, a gente vai passar uns 3, 4 dias lá em Roma, e só depois vai para Irlanda, para Dublin, eles solicitaram a passagem só de saída de Roma para Dublin. Então eu entreguei a passagem, o rapaz lá conferiu, tava tudo certinho, despachamos mala e enfim, tudo certo. Já um pessoal que tava no check-in ali do lado, no guichê do lado, aparentemente a mulher não tava tendo tanta sorte, eu acho que ela não tava conseguindo explicar o que ela ia fazer na Espanha, então teve que chamar a supervisora, eu tava acompanhando ali mais ou menos como que tava o desenrolar da história enquanto o rapaz estava me atendendo, mas pelo jeito eles não iam conseguir embarcar ela porque ela não tinha uma justificativa ou uma previsão de retorno aqui pro Brasil, né? Então fica aí a experiência, né? A nossa experiência. Muita gente falou: se vocês forem só com passagem de ida, eles não vão deixar vocês embarcarem. Não, com a gente foi tranquilo. Ele solicitou as documentações, a gente tinha para apresentar, então tudo certo.
Pessoal, faz uma semana que a gente chegou aqui em Dublin. Aí hoje a gente veio no Phoenix Park pra ver os cervos, os viadinhos. Ó, vamos chegar um pouco mais perto, mas eu tô morrendo de medo. Só que a gente tava procurando, eu queria vir no Phoenix Park especialmente pra ver eles, mas agora que a gente achou, tô morrendo de medo. Mas eles vêm perto porque eles querem comida. Gente, é muito bonito, tipo, filma o sol, hoje tá fazendo, sei lá, 7 graus e tá muito bom, porque antes de ontem a gente pegou sensação de -2. Então hoje, tipo, a gente tem que dar graças a Deus quando dá um pouquinho de sol aqui, porque toda hora tá chovendo, toda hora tá nublado. Aí agora a gente tá pegando um solzinho, 7 graus. Aí a gente aproveitou, já faz tempo que a gente tava querendo vir aqui no Phoenix Park, aí hoje a gente aproveitou o sol. Hoje é domingo, pra poder vir aqui ver os cervinhos, enfim, né? Não sei se é muito certo, tipo, dar comida e tal pra eles, mas o pessoal, tipo, traz pão aqui pra dar comida. A gente não trouxe nada, porque a gente nem sabia se a gente ia encontrar eles. Mas agora, da próxima vez que a gente vir, eu vou pesquisar se, tipo, pode dar e tal, porque são animais selvagens, né? A gente não sabe se pode realmente dar pão pra eles. E se eu dar, tipo, uma folha, será que eles vêm? Não, não vem. Acho que eles são mais interesseiros. Ó, lá no fundo, acho que dá pra ver. Eu acho que tem mais lá no fundo. Daqui a pouco a gente vai lá pra dar uma olhada. Mas dá um 360 aí no parque, amor, pro pessoal ver. É um parque bem bonito, tipo, aparentemente bem cuidado. Ó, eles estão vindo, o pessoal tá correndo. É porque o André tava mexendo na bolsa dele pra gente pegar o microfone pra começar a gravar e eles estavam chegando perto. Então acho que eles pensam, tipo, eles já são acostumados com os turistas mexendo na bolsa pra, tipo, dar comida. Então acho que eles chegam perto pra, tipo assim, ver se tem alguma coisa pra poder comer. Depois a gente vai sentar em um lugar mais calmo para explicar, porque já faz uma semana que a gente chegou aqui em Dublin, então aconteceu bastante coisa desde sexta passada para cá, na verdade faz 9 dias que a gente chegou. Aí a gente vai sentar um pouquinho para falar para vocês tudo o que aconteceu nesse período. Ficar por aqui mesmo, admirando, vendo. Porque, tipo assim, eu nunca vi um cervo, eu acho, na vida. Não sei. Aí toda vez que eu pesquisava algumas coisas sobre Dublin, sempre aparecia que aqui no Phoenix Park tinha. Então, sei lá, eu acho que tipo, é uma realização de um sonho ver um animal diferente assim, por perto. Onde? Será que Ai, eles que estão tirando susto! a pele? Que pele, meu bem! É porque eu não sei se é exatamente esse tipo de animal, mas tem alguns animais que chega uma época que eles têm que trocar a pele. Não, E não aí é trocar eles. o chifre? Não, trocar a pele do chifre. A pele do chifre. E aí eles ficam batendo nas árvores, nos troncos para poder tirar. A gente tava andando lá do outro lado do parque, e aí quando eu pesquisava sobre o Phoenix Park, fala que se você vê um monte de gente amontoada, quer dizer que, tipo, tem os bichinhos perto, né? A gente vai contar um pouquinho do processo, que foi desde que a gente saiu do Brasil até a gente chegar aqui em Dublin, na Irlanda. Como nos vídeos anteriores vocês já viram, tipo, no aeroporto e tudo mais, a gente viajou para Roma e nós ficamos em Roma 3 dias, até dia 12. Aí no dia 12 a gente veio para Dublin. A gente chegou, foi tudo muito bom, assim, a gente já tinha contratado uma acomodação temporária e também a gente tinha contratado transfer. Foi rápido, tipo, fácil, prático.
Nós chegamos no dia 12, então no dia 12 mesmo a gente foi tudo muito corrido pra gente. A gente foi comprar roupa, foi, enfim, fazer os procedimentos que a gente tinha que fazer, né, pra poder ficar, enfim. Chegamos na acomodação temporária, foi uma acomodação relativamente boa. A única coisa é que era uma acomodação muito grande, então tinham muitas pessoas, então isso incomodava um pouco a gente, por mais que a gente tinha pego um quarto separado, não tinha pego quarto compartilhado nem nada. Quer falar alguma coisa sobre a acomodação? Não, foi isso. Acho que no geral foi bem tranquilo, assim. Eu até me surpreendi pela organização que era a casa. No geral, acho que mais a questão de. Não é nem por causa das outras pessoas, mas porque precisa compartilhar as coisas. Inevitavelmente você precisa ter horário pra fazer as coisas, você tem que. Tudo que você fizer você tem que arrumar na hora. Às vezes a Sim, gente tá cansado, mas tem que arrumar. Isso é exatamente. normal, porque você tem que manter a organização, né? Pensando no coletivo, né? Uhum. Mas no geral, sim, foi bem tranquilo. Não, não Sim. mais. Aí a partir de sábado, a gente já começou a procurar acomodação, enfim, né? Começou ali os processos de, tipo, procurar quarto, procurar casa, enfim. Nós demos a sorte de encontrar uma acomodação no terceiro dia que a gente estava aqui, em Dublin. A gente conseguiu, eu acompanhava, né, muitos grupos de acomodação daqui, já seguia alguns grupos, né, para poder ver ali, ser a primeira a tentar aplicar para alguma acomodação, porque todo mundo sabe que aqui em Dublin, na verdade na Europa toda, tem uma crise muito grande imobiliária, porque é muito, querendo ou não, muito imigrante, e também por conta da crise imobiliária ali, da questão dos aluguéis de temporada e tudo mais, então é bem difícil achar acomodação fixa, né, e é tudo muito caro também, né, principalmente pra gente que vem com dinheiro do Brasil ainda, né, para poder automaticamente a gente acaba convertendo tudo, então você vai pagar ali num quarto compartilhado, se você é uma pessoa solteira, né, não liga de compartilhar o quarto, você vai pagar ali de 650 euros para cima, um single para você sozinho, né, para solteiro, de 800 para cima, e para um casal, né, que é o que a gente estava procurando, primeiramente, um quarto decente numa área legal, perto de tudo, perto do centro, perto de ponto de ônibus, mercado, você encontrar ali para cima de 1.300, a gente achou até por 1.500, o nosso budget que a gente queria até pagar num quarto era um valor de 1.500 euros, né, que era o que estava dentro do nosso orçamento ali, mas a gente estava disposto a analisar o lugar, o local, enfim, e aí foi onde num grupo, acho que foi acomodações em Dublin ou acomodação para brasileiros em Dublin, eu vi uma postagem fazia 20 minutos que a pessoa tinha postado de um flat. Esse flat, ele era completo, assim, todo mobiliado, enfim, e foi onde eu apliquei e pedi para visitar. Aqui, uma dica para todo mundo que estiver vindo para Dublin, você tem que ser o primeiro a visitar. Porque, assim, como tem essa crise imobiliária muito grande, acabam muito rápido as acomodações boas. Então a pessoa aplica, tanto que a gente tinha aplicado para uma acomodação no sábado, para ir visitar no sábado, e eu tinha marcado para ir visitar no domingo. O rapaz me avisou que já não estava mais disponível no domingo pra gente visitar, porque no sábado mesmo já alugaram. Então é muito rápido. E aí foi onde eu mandei mensagem para essa pessoa e nós marcamos. Eu marquei assim, no mesmo dia, se possível, só que dela não tinha pro mesmo dia, então marcamos pro dia posterior, mas pro primeiro horário que ela tinha disponível. E aí a gente visitou, gostou, a gente alugou o flat, foi bem tranquilo, assim, a questão de documentação, foi mais passaporte, a gente até tinha preparado a carta de trabalho do André, com o salário e tudo, mas foi só passaporte, a carta da escola e foi bem tranquilo. No geral, assim, você tem que ser sempre o primeiro a Uhum, visitar para poder pegar as melhores acomodações. E tá com a documentação bem preparada, assim. Tem algumas é, casas que exigem um pouco mais de documentação, né? uhum, Como, por exemplo, referência. Às vezes, se você alugou casa no Brasil, pelo menos uma carta de alguém dizendo como foi. sim. Então, assim, aqui é muito por carta e referência, né? Então, varia muito com quem você vai lidar. A pessoa que a gente lidou, ela é brasileira, então ela confia mais em brasileiro. Foi Então, muito mais tem fácil por conta então disso. tem toda essa questão, né? Se for lidar diretamente com arte, você vai Então, provavelmente ter que ter mais informações sobre você, né? ou até por imobiliária, né? Porque É. aqui tem bastante imobiliária, então todas as casas que a gente via que eu via por imobiliária, que eu estava mais a par disso, precisava de todos os documentos já preparados. Então, o visto, o PPS, né? Que é como se fosse um CPF do Brasil, né? O PPS, precisava de carta de referência de trabalho aqui da Irlanda. Então, por exemplo, a carta de referência de trabalho do André, do trabalho dele do Brasil, ou do cliente de Londres, provavelmente não seria aceita, enfim. Mas foi tudo muito fácil, graças a Deus. Igual o André tava falando, a gente não sabe se o nosso anjo da guarda é muito forte
porque deu tudo certo e foi muito rápido, deu certo muito rápido. Então a gente conseguiu alugar esse flat. Provavelmente a gente vai fazer um tour, porque a gente se mudou ontem. Foi ontem? Antes de ontem. Foi antes de ontem. Antes de ontem. A gente se mudou. Foi sexta-feira. A gente se mudou agora. Fazia uma semana que a gente tava aqui. A gente se mudou. E a gente tinha até 3 semanas de acomodação na nossa acomodação temporária. Mas como era muita gente, a gente resolveu se mudar rápido, porque a gente já tinha pago o depósito, né? Que aqui você paga uma vez o aluguel, o depósito, né? Não sei se eu cheguei a falar ali o valor do aluguel, mas a gente vai pagar 1.650 euros de aluguel, mais 50 ali de lixo e gás incluso. Já a energia elétrica, ela vai ser à parte, mas os antigos moradores falaram que em torno ali de uns 100 euros eles gastavam por mês de energia elétrica. E o que mais? E a água aqui na Irlanda, ela é gratuita, então não tem o valor da água, né? Então vai ser mais ou menos uns 1.700 mais 100 de energia elétrica, vai ser mais ou menos isso que a gente pagou. Então a gente decidiu, como a gente já tinha pago calção e já tinha pago o aluguel proporcional desse mês de dezembro, a gente decidiu se mudar logo, porque era o nosso canto. Graças a Deus a gente não vai precisar dividir com ninguém esse flat. Então, tipo assim, pra gente foi um achado, deu tudo certo. Nós nos mudamos na sexta-feira e daí lá a casa onde a gente tá, a gente precisou comprar os utensílios, por exemplo, de cozinha e tal, porque não tinha. A casa ela é toda mobiliada, mas os utensílios não tinha. Então a gente acabou tendo que ir na sexta-feira mesmo na IKEA para poder mobiliar ali a cozinha. Compramos o básico, o que não foi muito caro também, se a gente for pensar na moeda daqui, né? Deu, acho que tudo deu 200 euros. Era 200 e pouco, por aí. Deu 200 euros e a gente comprou tudo pra cozinha, assim. Compramos algumas coisas pro banheiro, tipo toalhinha de Na banho. verdade, quase metade desse valor foi só de panela, né? Porque a gente pegou umas panelas boas, porque a gente gosta de cozinhar, então tudo aço inox. Você vai pegar qualquer jogo de aço inox no Brasil, é caríssimo. Muito Caríssimo. Muito Pra caro. você comprar um jogo de qualidade. Daí a gente comprou essas panelas e tudo. Então, assim, no geral foi bem barato pagar 200 euros. Imaginando que o salário mínimo aqui é acima de 2.000 euros, né? Então você não gasta nem metade, tipo, um terço, um quarto do teu salário, né? Exatamente. Isso que, tipo assim, a gente comprou pra 2 pessoas. Então, às vezes, se você comprar pra uma pessoa, é mais barato ainda, né? A gente comprou, sei lá, 4 pratos, um jogo de talher, sabe? Essas coisinhas assim. E o mais caro dessa compra foi as panelas, né? Porque as panelas é relativamente mais caro por conta do material que é feito, e precisava ser para indução, né? Porque lá no flat o fogão é de indução. Então foi, tipo, bem tranquilo, assim. A gente foi um dia bem corrido, na verdade. Na sexta-feira a gente fez tudo isso, foi na IKEA, voltou. Isso tudo de ônibus, né? Porque a gente vai se locomover aqui em Dublin de ônibus, é muito fácil. Se locomover de ônibus aqui. A gente fez o nosso Lip Card, né? Que é o cartãozinho do transporte público aqui, então a gente paga €1 na passagem e dependendo ali se você pega uma conexão, né, um outro ônibus, um Luas, alguma coisa Dentro assim. de 90 minutos você não paga mais Dentro de 1h30 você não paga, tipo, outra passagem, então pra gente é muito bom, porque a nossa casa, ela é muito perto do centro, dá tipo 20, 25 minutos ali do centro de ônibus, e os ônibus aqui são bons, assim, se a gente for comparar com os do Brasil, são excelentes, né, então a gente tá se arrumando. Hoje ainda a gente veio dar um passeio, porque a gente não tinha andado por nada praticamente em Dublin, a não ser ir pras lojas, comprar as coisas, resolver a coisa da casa e tudo. Aí hoje a gente veio aqui no Phoenix Park, conseguimos aproveitar um pouquinho, terminar de gravar o vídeo, porque já faz 2 semanas que a gente saiu do Brasil e eu não tinha terminado de gravar o vídeo ainda. Mas agora a gente vai voltar pra casa, vai terminar de arrumar as coisas, porque ainda tem coisas pra arrumar lá. E acho que é isso, né? Faltou alguma coisa? As aulas começaram. Começaram e já acabaram. Teve uma semana de aula do curso, né, de inglês. A escola, pra mim, tá sendo excelente, assim. É muito boa. É muito boa, é excelente. Não tenho, assim, muito do que falar, assim, reclamar da escola. É conteúdo desde a hora que a gente entra na sala de aula até a hora que a gente sai, é um conteúdo atrás do outro. Eu acho que depois dá pra fazer uma explicação um pouco melhor, porque aqui em Dublin tem vários tipos, né? De escolas. Em questão de infraestrutura e em questão também de métodos de ensino. A escola que a gente pegou é uma estrutura muito boa e também eles aplicam a certificação de Cambridge ou de IELTS, se você quiser no final. Algumas escolas, elas aplicam uma prova, mas ela não tem uma validade global. Exatamente. Porque você pode ter um certificado, só que assim, o certificado em si, ele não vale nada. O que vai valer é a tua certificação que você vai tirar. O certificado que eu digo, que é o certificado de conclusão de curso. Porque você pode concluir um curso e não necessariamente você se dedicou, você aprendeu a língua. Mas a partir do momento que você faz uma certificação de Cambridge ou de IELTS,
você tem a validação de um órgão separado de que você tem um conhecimento para aquele nível específico. Exatamente. Então o IELTS, ele é uma prova só, onde você tem uma pontuação ali, e o Cambridge não. O Cambridge, são vários tipos de provas diferentes, onde cada prova tem um nível diferente, e que assim que você conclui aquele nível, você consegue tirar uma certificação respectiva para aquele nível. Uhum. Então isso te ajuda muito a você conseguir um emprego, a gente descobriu que no Canadá, por exemplo, você só entra se tiver o IELTS, né? Tipo, foi uma em informação que algum... foi passada pra gente. Exatamente. Então, assim, para você aplicar para visto, precisa do IELTS. Então, assim, é para o seu desenvolvimento pessoal e também profissional, né? Uhum. Então, mas nem toda escola aplica essa prova. Tem essas provas, né? Então. A gente preferiu pegar uma escola... Depois a gente faz um vídeo melhor explicando sobre a escola e como que a gente decidiu. Mas o André, ele já tem um inglês muito bom. Ele já terminou um curso no Brasil, enfim, né? Já trabalha ele falando inglês. Então, tipo, pra ele ele tem uma facilidade maior com a língua, porque ele vive a língua todos os dias. Comigo eu fiz curso na adolescência, fiz curso no Brasil, enfim. Mas é aquele negócio, né? Se você não pratica, você não leva pra frente o que você aprendeu. Então, pra mim tá sendo muito importante começar o curso. A gente já entrou eu entrei num pré-avançado, o André também entrou no pré-avançado agora. Mas a prova que ele escolheu fazer é uma prova avançada, né? Depois, no final do curso. Bonitinho. E aí eu escolhi uma prova do mesmo nível que eu acho que eu tenho, né? Mas enfim, é mais ou menos isso. A nossa escola está sendo excelente, assim. Nós escolhemos a escola International House. Depois a gente fala um pouco mais sobre a escola, até quando voltar às aulas, porque agora a gente entrou de férias. Tem 2 semanas agora de holiday, final do ano, né? Mas quando voltar eu vou tentar filmar um pouco a escola. Os 2 professores que a gente tem são excelentes. Filmar um pouquinho ali da aula, só pra ter, assim, pra poder mostrar pra vocês. E acho que é isso, né, amor? Aí hoje a gente veio dar um passeio, a gente vai voltar pra casa agora. E provavelmente eu vou fazer, nos próximos vídeos, vou fazer um tour da casa, quando tiver tudo certinho, pra mostrar como que é a nossa casa, dar uma volta ali pela vizinhança, mostrar o que tem por perto, o que não tem. A gente também tá querendo ir no mercado de Natal, que a gente não foi ainda aqui, que tem um mercado bem grande aqui em Smithfield. A gente quer ir para poder filmar para vocês também. Eu vou tentar filmar com um pouco mais de frequência o nosso dia a dia. Às vezes é muita correria agora no começo, tá sendo um pouco difícil filmar e às vezes até ter ânimo, porque aqui é muito nublado. Muito frio. Meio que, até no Brasil, né? Quando está muito frio, você não tem vontade de sair de casa. Não tem vontade de fazer nada. Então aqui meio que você tem que se forçar pra você fazer as coisas, senão você acaba ficando em casa mesmo, debaixo das cobertas, porque é muito frio fora e de chove, casa. Né? Frio fora de casa. Geralmente dentro de casa é quente. Então você não quer ficar saindo pro frio, né? É meio que fisiológico o seu. Sim. Mas no geral, assim, tá tranquilo. Eu ia falar mais, mas o André me cortou aqui pra deixar pros próximos vídeos. Não, a gente vai contar tudo o que a gente teve, né? Nos dias anteriores, mas é isso. Como eu falei, a gente vai tentar gravar os próximos vídeos agora no decorrer do tempo, da semana. E é isso, eu acho que tem mais alguma coisa pra falar? Não sei. Não, é só isso. Queria mandar um beijo pra nossa família e pros nossos amigos que estão no Brasil, que provavelmente vão assistir esse vídeo, que são essas pessoas que querem que a gente grave. E é isso. Um beijo e tchau.